Esta noite eu gostaria de meditar com os irmãos no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versos 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Talvez seja um texto bastante conhecido, né, acho que da maioria dos irmãos, e geralmente se fala sobre a realidade da família, do casamento, mas hoje eu quero falar de uma característica um tanto quanto diferente, para que nós pensemos sobre uma pergunta que Deus tem norteado a minha mente ao longo desta semana, e essa pergunta ela tem rondado o meu coração ao longo desses últimos dias, e a pergunta é: por que caímos da graça? Nós poderíamos também trocar essa pergunta para um livro que li, cujo título é Por que caem os valentes? Nós poderíamos ainda trocar essa pergunta para perguntar assim: por que nós, os chamados crentes em Jesus Cristo, abandonamos a nossa fé, a nossa congregação? Porque nós nos distanciamos do Senhor da igreja, porque nós não nos fortalecemos na rocha dos séculos, Jesus Cristo, e decidimos então nos distanciar dele. Essas perguntas têm rondado a minha mente, né, ao longo dessa semana, porque se cada um de nós aqui parássemos para pensar, com certeza viria à nossa mente alguém que um dia ombreou conosco na comunhão da igreja ou familiar e hoje está distante da presença do Senhor. O pior nisso tudo é o fato de que às vezes nós nem notamos essa falta. O texto de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações, e que Ele mesmo venha falar aquilo que lhe agrada, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós nessa noite precisamos ouvir da parte de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da parte de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Porque cada um de nós, quando nós lemos esse texto, né, e eu começo então a imaginar a minha vida, e me lembro, né, e alguns até gostam quando cito, menino pequeno, na cidade de Barra do Piraí, na igreja, primeira igreja batista de Barra do Piraí, pastor Paulino, meu pastor à época, né? Um senhor, um ancião, extremamente sábio, uma voz forte, poderosa, anunciando a palavra e dizendo da necessidade que cada um de nós tínhamos de encontrar Jesus Cristo para as nossas vidas. E ele sempre dizia uma coisa, né? A graça remidora e salvadora de Jesus, completa, ela vai sempre andar coesa com a capacidade do homem em obedecer ou não no recebimento dessa graça. Então, o conjunto da graça mais o homem formam um processo de salvação para a vida dele, porque ele só pode ser salvo pela graça de Deus se de verdade ele desejar. Isso pequenininho em Barra do Piraí, na cidade de Barra do Piraí, ele tentava explicar para a gente, lá na nossa EBF ou na escola bíblica, que nós precisávamos entender que Jesus Cristo
era o único caminho. Trocando para miúdos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. Deus, na sua soberania, pela sua graça, deu a cada um de nós que aqui estamos o advento da salvação. Deu para nós a possibilidade de sermos salvos. Mas a responsabilidade da salvação, ela é de cada um de nós. Perceba. Significa pensar então a seguinte questão, meus irmãos. Talvez, e aí eu vou usar no campo da dúvida, talvez muitos de nós desejamos a salvação de Deus. Talvez, estou jogando no campo da dúvida, talvez muitos de nós desejamos a salvação de Deus, mas nós não nos responsabilizamos em nutrir essa salvação na nossa vida. E aí a gente entende, né, que pela soberania de Deus, desde o princípio de tudo, né, pela soberania, onisciência, o poder de Deus, Deus sabe ao longo da história, né, da necessidade de salvação de toda a humanidade, e inclusive até elegeu mesmo homens, mulheres, né, para a salvação. Mas não significa dizer também, irmãos, que esses homens, né, que o Senhor conhece, né, que não foram iluminados pelo Espírito Santo para compreenderem a fé e confessarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, receberam a salvação. O que nós podemos pensar então? Muitos de nós, e no campo da dúvida, muitos de nós talvez tenhamos ouvido da salvação, desejamos a salvação, mas nós não manifestamos a salvação na nossa vida. A Bíblia vai dizer algo extremamente interessante, e algumas pessoas, né, alguns líderes, traduzem a palavra do Senhor ao convidar as pessoas para virem a Cristo. Venha da forma que você está. Do jeito que você estiver, você venha. Mas não há uma complementação dizendo que a pessoa pode permanecer como era. No encontro com Jesus, na graça salvadora de Jesus, algo novo acontece. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quero dizer uma coisa então, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Eu não posso ter convicção da minha salvação que eu desejo, se não houver mudança de comportamento meu, mudança de vida minha. Porque o Espírito Santo de Deus, que vai passar a habitar em mim, é Ele quem vai tornar a minha mente nova, para que eu possa desejar de verdade ser chamado cristão. Tem muita gente que está se intitulando como crentes, né? Somos crentes, cremos em Deus. A Bíblia diz também que até Satanás crê em Deus e ele estremece. Talvez Satanás, o inimigo das nossas almas, conheça muito mais de Deus do que a maioria de nós. Por isso que ele estremece. Quando leio esse texto, né, e me pergunto por que nós caímos da graça, por que muitos crentes têm ficado pelo caminho, por que né, a salvação está tão distante para algumas pessoas, que inclusive ombrearam conosco, e os frutos que estão dando já não mais caracterizam, né, uma relação de intimidade com Jesus Cristo. Por que essas coisas acontecem? Eu quero dizer uma coisa também para você, preste atenção nessa palavra. O fato de nós aceitarmos uma adesão, ou aderirmos a uma comunidade, fazermos parte de uma comunidade de fé, de uma igreja, de uma denominação, não necessariamente se tornará sinônimo de conversão. Presta atenção nisso. Eu aderir a uma igreja, a uma denominação, né, aceitar ali fazer parte de uma comunidade de fé, não necessariamente significa
um sinônimo de conversão. E aí, quando nós ouvimos, né, da palavra cristão pela primeira vez no Novo Testamento, lá em Antioquia, no Atos dos Apóstolos, a palavra cristão significa aquele que se assemelha ao Cristo ressurreto Jesus Cristo, né, na sua forma de agir, de falar, de pensar e de ser. E quando somos chamados cristãos, não crentes, mas cristãos, é o mínimo que cada um de nós como igreja deveria, era expressar os modos, né, de agir, pensar, de falar e de ser de Jesus Cristo. Porque se isso não acontece, significa dizer que somos crentes. A gente pode até crer, mas a gente não se converteu. A segunda coisa que eu penso sobre a realidade da conversão, e o significado da conversão também ela é muito interessante na história do Novo Testamento, principalmente do Novo Testamento, na originalidade do verbo no grego como um todo. Conversão, de forma sintética, a tradução é mudar de direção. Mudar de direção. E a gente já falou isso algumas vezes. Você vai dirigindo pela estrada e de repente você percebe que você agora está no sentido contrário à direção que você ia. Eu tinha que ir para o Rio de Janeiro e estava vindo para Juiz de Fora, na BR-040. Na minha cabeça, então, eu estou errado. O primeiro retorno, eu dou seta para a esquerda, entro e volto, porque a minha direção estava errada. Na vida cristã, conversão tem exatamente este significado. O significado de que a minha vida torta, a minha vida errada, a minha vida que desagradava a Deus, eu já não quero mais vivê-la. Eu quero agora ser semelhante ao Jesus Cristo da palavra, que edifica a minha vida para o louvor da glória dele. Por isso, ao ler esse texto, eu fico imaginando exatamente que talvez, imaginando que a maioria de nós, os cristãos, não deveria de modo algum, se conhecêssemos Deus genuinamente, nós não deveríamos aceitar de modo algum na nossa vida afastar do bom propósito, do caminho de Deus. A gente tinha que buscar Deus com intensidade, com força, com vigor, com desejo de obedecer ao Senhor, de amar ao Senhor, de testificar e testemunhar para este mundo vil e mau, que um dia nós éramos pecadores perdidos, mas pela graça de Deus Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E na igreja visível dos membros que nós estamos vendo, representando a igreja invisível que nós não vemos, mas que estamos fazendo parte na eternidade, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Vai chegar um tempo, e é bom que a gente pense nisso. Vai chegar um tempo em que a palavra de Jesus Cristo, como nós vemos lá em Lucas 6, por exemplo, verso 46, quando Jesus fala assim: por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês falam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? Olha o que Jesus diz ao final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as cumpre. Eu vou fazer uma comparação deste homem com um construtor, uma pessoa que eu chamo de sábio. Esta pessoa buscou cavar mais profundamente, não foi superficial. E esse texto especificamente, na arqueologia bíblica, ele traz uma ideia muito interessante, né, sobre a realidade dos fundamentos da casa, porque na Galileia antiga, as praias, as areias da praia, na verdade, eram pequenas pedrinhas, bem pequenas. E para se conseguir um chão mais firme, porque elas ruíam fácil, né, a onda vinha e lavava de forma muito fácil, eles precisavam abrir um buraco um pouco mais profundo, cerca de 1 metro, 1,5 metros, e aí então para acharem o verdadeiro leito de rocha. Essa era a questão. Então, quando ele diz que ele compara um homem prudente a um homem sábio, ele diz o seguinte: este homem, ele não se limita à superficialidade na relação com Deus. Ele se aprofunda na relação com Deus.
Esta pessoa que ouve a palavra que eu disse, e aí se os irmãos voltarem, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte, Jesus Cristo vai falando de muitas questões. Os que choram serão consolados, e ele começa a trazer ali ditames de uma vida saudável. Ele começa a colocar regras de uma vida saudável, feliz e abençoada. Por isso ele fala: vocês que ouviram o que eu estou dizendo e colocam em prática na vida de vocês, eu comparo vocês ao homem sábio, que não ficou de forma superficial no relacionamento comigo. Ele cavou mais profundamente para achar o leito de rocha. E ali ele fincou os seus alicerces. Sabe quando a gente traduz essa estrutura de palavra, né? A gente começa a pensar na relação de cada crente com Deus. A verdade é exatamente essa. A relação do crente com Deus, a sua relação com Deus, como de verdade ela está. Ela está de forma superficial. Eu me limito a simplesmente vir ao culto no domingo à noite, porque é mais animado, né? É mais pessoas. Eu tenho buscado orar ao Senhor. Eu tenho buscado praticar a obra do Senhor. Eu tenho praticado, ou pelo menos buscado, demonstrar o Senhor em mim, nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas intenções. Eu tenho buscado ser exatamente o semelhante ao Cristo. Essas perguntas precisam nortear a nossa mente. Eu estava ainda respondendo algumas delas e formulei mais uma. E fiquei pensando: quais de verdade são as marcas daqueles que passaram pela cruz e receberam a salvação, ou seja, ouviram a palavra e cavaram mais profundamente para encontrar o leito de rocha e não, né, o superficial de um momento em que eu canto, eu danço, eu oro, mas eu vou embora. Eu não me preocupo com os meus irmãos e com a minha igreja, eu não me preocupo com o meu testemunho, eu não me preocupo com a obra que eu preciso fazer. Eu fiquei assim imaginando isso. E aí, por exemplo, pensei que quem tem uma relação que passou pela cruz de Cristo e entendeu pelo convencimento do Espírito Santo a salvação pela graça de Deus, ele reconhece a palavra de Deus como única regra de fé, prática e conduta para a vida dele. E ele, reconhecendo a palavra como única regra de fé, prática e conduta para a vida dele, ele se confronta e conflita com a palavra, para que ele possa se render à palavra. Se a palavra condena o pecado, ele então condenará o pecado. Se a palavra diz: deixa o caminho mau, ele então deixa o caminho mau, porque a palavra agora é reconhecida como única regra de fé, de prática e de conduta. O crente que reconhece a salvação de Jesus Cristo nasce no seu coração pelo estudo da palavra um verdadeiro temor, um ardente temor e amor ao Deus da palavra. O crente que passa pela salvação da cruz e olha a cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, porque ele escutou essas palavras e está praticando essas palavras na sua vida, ele passa a amar a Deus sobre todas as coisas. E o testemunho e a vida dele passam a refletir a glória de Deus. Este homem, este ser, este cristão, ele agora passa a odiar o pecado. Eu não quero mais o pecado, ainda que a minha vida seja pecaminosa. Ainda que eu esteja na inclinação do pecado. Mas agora, o meu alvo é Cristo. E eu não quero mais a prática do pecado, eu quero andar segundo a glória e a graça do meu Senhor e Salvador, porque o meu reflexo é o reflexo dessa glória. Eu me distancio do pecado. E se pecar, preste atenção, eu não quero pecar, mas e se pecar? A Bíblia fala que nós temos um advogado que intercede por nós, Jesus Cristo, o Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo precisa exercer o esforço importante e necessário nesses dias
onde as coisas estão complexas, onde ninguém mais se entende, onde há uma distorção e separação de valores e princípios instituídos por Deus, nessa sociedade onde ninguém mais se compreende, a igreja precisa exercer o esforço de honrar a Deus e glorificar ao Senhor em todos os dias de sua vida. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, nós, os cristãos em Jesus Cristo, num tempo onde o conflito é intenso, onde os valores já não mais existem, nós, os servos de Jesus Cristo, honraremos o nosso Senhor onde nós estivermos, por palavras, ações e atitudes. O salvo em Cristo, meu irmão, ele vai ser sempre diferente. Aquele que está ouvindo a palavra e pratica a palavra, ele vai ser diferente de quem é superficial. Ouve a palavra, se alegra com a palavra, se envolve com a palavra, mas não se aprofunda nela. Muito menos no Deus da palavra. Então, trigo é trigo, joio vai ser sempre joio. O joio pode até se tornar trigo, pela misericórdia e graça. Mas o trigo é trigo. Quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro jamais poderá perder a salvação. Jamais. O que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, jamais. Então, de forma similar, nenhum cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro jamais poderá desonrar o seu Salvador. Jamais. Nós temos que nos esforçar para que nós sejamos servos plenos, autênticos e grandes, que refletem a glória do nosso Deus, espelhos da glória do Senhor nessa terra enquanto nós vivemos. A igreja do Senhor Jesus Cristo não retrocede jamais. Me lembro de um filme, Jean-Claude Van Damme, dos meus tempos ainda de menino em Barra do Piraí. Retroceder nunca, render-se jamais. Pode buscar no Google aí, tá os mais novos, que não conhecem nem Jean-Claude Van Damme. Pode buscar que você vai ver. Retroceder nunca, render-se jamais. Eu não vou voltar à minha vida velha porque ela foi sepultada. Eu não vou me render aos desejos da minha carne, porque agora a minha vida é do Senhor. A minha vida é do Mestre, né? A minha vida é do Mestre. Eu não vou me render jamais, porque agora o Cristo que habita em mim é quem dita o meu viver, o meu andar, o meu pensar, o meu assentar, o meu levantar. O Cristo que vive em mim é aquele que merece toda a honra e toda a glória na minha vida e nas minhas ações. Por isso, no meio daqueles que são reconhecidos servos do Senhor, né, nós temos também aqueles que, na verdade, ainda não se converteram. São os insensatos, que apenas ouvem a palavra, têm uma alegria pela palavra, se envolve com os irmãos, abraça, né, vai para um lado, vai para o outro, né, aí vai nos movimentos, né, vai fazendo toda a festa, né, de uma sociedade festiva e festeira, mas na verdade insensato. Aí, você pode caracterizar o seguinte: são doidos para morar no céu, mas o pecado continua abraçado debaixo do braço. E aí pode até falar: estou escondendo do pastor, o diácono não vê, a igreja não vê, mas o nosso Deus tudo vê. É aquele que estão querendo bênção. Senhor, estou fazendo o sacrifício porque eu preciso ser abençoado, mas não quer o abençoador, porque o abençoador, ele exige responsabilidade. Lembra? Pela manifestação de Deus, a salvação é pela graça, mas a salvação só vai acontecer pela responsabilidade humana. Quando eu vou procurar a bênção, é muito fácil. Eu quero água, Senhor, dá-me água. Eu quero comida, dá-me comida. Meu filho, muda de vida. Não, Senhor, mas aí não. Nessa parte eu controlo, deixa que eu resolvo. Não dá para o Senhor mexer aqui. Olha, querem benefícios de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Querem tão somente a glória para si próprios, né? E tem aqueles também, né? A crise da holofotite. Tinha muito tempo que eu não falava isso. Onde tem holofote,
aí eu quero estar brilhando, porque a glória é minha, não daquele que está em mim, se é que está. São terrenos, são infiéis, brincam com o pecado, amantes de toda a maldade dessa terra, não abrem mão disso. Amantes de si mesmo, distantes da verdade, da comunidade, da comum unidade dos servos do Senhor. E aí, não havendo arrependimento, o fim é trágico. Diz a palavra que o insensato que ouviu a voz do Senhor, ele buscou construir a sua casa num lugar que era superficial. Da mesma forma que os impactos vieram sobre aquele que teve um relacionamento íntimo com Deus e profundo, e a casa não caiu, o insensato por si só teve a sua trajetória destruída e derrubada, porque não se aprofundou com Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, está na igreja do Senhor Jesus Cristo, busca um aprofundamento de relacionamento com Ele. Busque o Senhor todos os dias da tua vida, sejam nos bons ou nos maus dias. Honra o Senhor com tua vida, com tua palavra, com tuas ações. Viva para a glorificação do Senhor da igreja, porque assim você será extremamente abençoado. Você refletirá a unção e a porção do Espírito que o Senhor depositará na sua vida, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e você creu, e aí a salvação veio, e você se responsabilizou para que cuidasse dessa preciosa bênção dada a você pelo Senhor da graça. Cuidar sendo um servo segundo o coração de Deus, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu até entendo isso, eu compreendo. A vida não é simples. Quando nós lemos esse texto, meu irmão e minha irmã, nós podemos perceber o seguinte: não é pelo fato de eu ter recebido Jesus Cristo, de eu ter me convertido, de eu estar tendo uma vida reta, uma vida em santidade, que eu estou isento, blindado, de passar por tentações e por provas. Não. Sim, passarei por tentações e por provas durante toda a minha vida. Mas quero te falar uma palavra do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Presta atenção. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que você possa suportar. Creia no Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Vindo as tempestades, se você se aprofundou no relacionamento com Ele, se o seu alicerce está na rocha Cristo, vindo as tempestades, vindo os dias maus, Deus te honrará e te livrará para a glória dEle. Mas lembre-se, se por um acaso fomos negligentes, negligenciarmos a boa palavra do Senhor e não nos aprofundarmos na obediência, no relacionamento com Ele, virão os dias maus, e aí sim ruiremos. Por isso que muitos têm ficado pelo caminho, por uma falta de profundidade na relação com Deus. Decepções talvez humanas, mas a Bíblia vai chamar, o Jesus Cristo, o próprio apóstolo vai dizer: eu preciso olhar para o meu alvo, que é Jesus Cristo. E continua falando na realidade da mente, falavam pela manhã, eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Eu preciso alimentar o meu coração com as coisas que vêm do alto. Eu preciso encher o meu coração da graça e do poder e da misericórdia e o amor de Deus, para que eu possa prevalecer nos dias maus. E não me permitir, em momento nenhum, negligenciar a relação com Deus, e não há poder humano ou qualquer outro
que quebrará a minha relação de intimidade com o Senhor, porque é o próprio Senhor é quem me fortalece. Ele é quem me fortalece. O próprio apóstolo Paulo, na força do Senhor, vai dizer algo e assim encerro. Posso, repita comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe quem pode todas as coisas naquele que fortalece? Somente um cristão. Só um cristão que se aprofunda no relacionamento de intimidade com Deus, obedece ao Senhor e quer glorificar a Deus na vida por onde for que ele passar. O seu testemunho, sua palavra e sua vida refletirão a glória de Deus. Em nome de Jesus. Vamos cantar, meus filhos? Se por um acaso, nesta noite, Deus tem falado ao teu coração, eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. O Salvador Jesus Cristo, né, que morreu por nós na cruz, ele pediu ao Pai para que o Espírito, né, viesse. Ele disse para os: olha, eu estou indo, mas virá outro, né, que será o vosso Consolador, o vosso Ajudador. Esse é o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo na nossa vida, né, quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra, o Espírito Santo nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha então para que nós possamos nos libertar das garras do pecado. O Espírito Santo vai despertar a gente para o estudo da palavra de Deus, ainda mais, buscar mais a palavra. O Espírito Santo vai mover a gente para uma vida de oração constante. O Espírito Santo vai agir de tal forma na nossa vida, nos convencendo de que o mundanismo não pode cercear a nossa mente, estar na nossa mente. Ele vai fazer a gente enxergar o trono da glória de Deus, as ruas de ouro do céu, os anjos cantando com toda a igreja do Senhor, onde nós também lá estaremos. Ele vai fazer com que a gente possa entender que Ele está reconstruindo aquilo que foi destruído, que Ele está restaurando o que estava degenerado. Esse é o Espírito Santo, esse é Deus, esse mesmo Deus que está conosco nessa noite para a glória do nome dEle. Então sejamos, pois, homens e mulheres sábios, prudentes, aprofundemos na relação de intimidade com o nosso Salvador Jesus Cristo e vamos glorificar esse Deus na nossa vida, no nosso testemunho, nas nossas ações, para a glória do nome do nosso Salvador Jesus. A minha vida do meu mestre, essa aí? Não, qual que é? Essa mesmo? Pode tocar então, minha vida do meu mestre. Fecha seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar no nome de Jesus. Se você quer, nessa noite, que nós estejamos orando por você, eu quero orar por você. Eu quero orar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, quero orar pela sua vida, quero orar para que o Senhor possa sustentar e realizar nesta noite aqui, cristãos segundo o coração de Deus, não crentes, mas cristãos, compromissados com o Senhor da obra, aqueles que fazem parte pela responsabilidade na salvação, de manutenir a vida para a glória de Deus, aqueles que desejam santidade, purificação e a glorificação de Deus. Eu quero orar por você, e pela tua vida, pelos teus projetos, pelos teus sonhos, no nome de Jesus. Se você quiser, é só manifestar levantando uma de suas mãos. Deus abençoe meu filho, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Deus abençoe. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque só o Senhor é Deus, não existe Deus como o Senhor. E nesta noite, ó Deus, o teu Espírito Santo, fiel, consolador, amigo, aquele que nos faz lembrar todas as coisas, que nos convence, Pai, agindo no seio da tua igreja, tem nos despertado para vivermos uma vida que te glorifica, Senhor, que te honra. Então, em nome de Jesus, Pai amado, faça de mim, faça de nós instrumentos poderosos da glorificação do teu nome, Senhor. Que nossas vidas, onde quer que estejamos, no trabalho, no estudo, no relacionamento, no nosso viver diário, seja tão somente para a glória do teu nome, Pai amado, em nome de Jesus. Pai Santo,
Peço ao Senhor pela vida dos teus filhos e filhas que suas mãos levantaram neste lugar, nesta noite. Tu conhece, Deus, cada coração, cada necessidade, cada petição que se levanta diante do Senhor. Portanto, no nome de Jesus, derrama unção, derrama poder, derrama da tua glória na vida dos teus filhos, na família dos teus filhos, no lar dos teus filhos, no projeto dos teus filhos, no sonho dos teus filhos, no relacionamento dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada um de nós, cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos do mal, Pai amado. Conduza-nos, ó Deus, por todo o caminho, nos guiando para a glória do Senhor. Que o nosso sentar, que o nosso levantar, que o nosso deitar, que o nosso acordar seja tão somente para a tua glória e para a tua honra. E agora, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre os teus filhos e filhas que suas mãos levantaram neste lugar, nesta noite, sobre a igreja do Senhor aqui reunida e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.